Sou ansiosa, e agora? Minha vida vive na ansiedade, na correria, na aflição, um estado mental de agitação, de mal-estar físico, de mal-estar emocional, de agonia. Sou ansiosa, e agora? Será que a ansiedade te define? Quantas pessoas falam e usam essa frase? Eu estou ansiosa pelo que vai acontecer. Eu estou aflita pelo que vai acontecer. Nossa, eu não consigo parar de pensar no que vai acontecer. Eu perco noites de sono por causa do que vai acontecer. E algumas pessoas entram nessa narrativa e falando isso a todo tempo, a todo momento, essa ansiedade passa a ser uma verdade na vida dessas pessoas. E sim, muitas vezes nós somos ansiosos não pelo nosso desejo, mas sim pela situação que a nossa vida foi formada, criada, gerada. Então hoje nosso tema é algo muito comum de ser abordado em consultórios, em conversas, em questões de trabalho, em família, e é algo sobre ansiedade. Eu me chamo Liz Kazmierzak, sou neuroconsteladora, terapeuta sistêmica, mentora de mulheres e tenho feito várias lives para trazer um pouquinho mais do conhecimento sistêmico, da visão sistêmica para a vida das pessoas. Então é uma oportunidade que eu tenho todos os dias de trazer pequenas doses de consciência e possibilidades de mudança para a tua vida e para as pessoas que vão entrar em contato com esse conteúdo. Então, sim, faça um movimento de compartilhar esta live, clica aqui no aviãozinho, envia para pessoas que já usaram essa fala sobre ser ansiosa, que já se sentiram atormentadas, aflitas, já se sentiram angustiadas, preocupadas demais com a vida. E aí você chega para a pessoa e fala assim: deixa de ser tão ansiosa. A ansiedade está te consumindo. A ansiedade está te tornando alguém insuportável. Por quê? Pessoas ansiosas, elas podem sim desenvolver doenças. Pessoas ansiosas podem sim viver numa constante aflição e até entrar em tormento, em sofrimento. E aí que está o problema, aí que está o mal da ansiedade. Quando nós falamos desse sofrimento psíquico e físico que a ansiedade pode levar as pessoas que assim sofrem de ansiedade, nós estamos falando de um estado doentio, de um movimento natural do organismo. E qual é o movimento natural do organismo da ansiedade? A ansiedade está relacionada a uma expectativa e até certos níveis, certas doses de ansiedade, ela é bem-vinda. Sim, porque ela te coloca num estado de alerta, ela te coloca num estado de planejamento, ela te coloca num estado de vigília. Então é legal para você quando você chega num ambiente, porque você tem uma causa visível do que está te gerando ansiedade. Então eu chego num ambiente, eu recebo um convite, chego num ambiente e eu não sei quem serão as pessoas que estarão lá. Como que será esse ambiente? Vamos pensar em nós mulheres aqui. Como que as coisas serão organizadas nesse ambiente? Ai, não, Liz, eu sou de boa, eu vou lá e curto. Nem todas essas pessoas são assim. Como que está organizado? Quem serão as pessoas que estarão lá? Como que será? Será que demora? Será que vai ser rápido? Será que vão me chamar lá na frente? Será que não? Será que eu vou reconhecer alguém? E se alguém vier falar comigo e eu não lembrar do nome? E se alguém chegar e me perguntar alguma coisa sobre o meu trabalho? Sabe? Então pensar nessas situações, gerar essa expectativa é algo natural. Aí eu chego no evento, é o exemplo que eu tô te trazendo, eu chego no evento, eu verifico como é o evento, eu conheço as pessoas, eu entro em contato com as oportunidades que me são dadas naquele evento, e aí automaticamente a ansiedade é algo que vai diminuindo. Então o que acontece com o cérebro do ansioso? A ansiedade é um estado natural, já te falei isso, causada pela incerteza de que alguma coisa vai acontecer e que existe principalmente um contexto de perigo.
Sim, de perigo. Então, enquanto aquilo não me é conhecido, o meu organismo, o meu cérebro, ele emite ondas, ele emite neurotransmissores, ele produz hormônios que vão estimular supraadrenal. Por isso que a ansiedade, ela gera uma adrenalina, que vão deixar teu cérebro num estado de vigília, vão ativar teu sistema parasimpático, você vai ficar com o olho mais aberto, você vai ficar mais atencioso, você vai fazer movimentos mais rápidos, sabe? Ou tipo, bom dia, sabe aquela coisa do comprimento de mão? Isso é uma dica muito legal. Quando você chega num ambiente e a pessoa vem rápido para te dar a mão, ou te dá a mão assim, como se fosse um susto, saiba que você está lidando com um ansioso. E sim, talvez a ansiedade não esteja generalizada e nem seja crônica para essa pessoa. E quando a gente trata a ansiedade, para as neuroconstelações, a ansiedade, ela está relacionada a fenômenos. Sim, porque a neuroconstelação, as constelações sistêmicas, elas usam uma abordagem do estudo fenomenológico das questões. E é muito importante quando a gente trata um paciente, quando a gente olha para uma situação em que o paciente, o cliente relata que ele está vivendo numa situação de ansiedade, que quando nós montamos a dinâmica, quando nós montamos o cenário para olhar para esse tema, nós começamos a observar a situação, observar o sentimento, observar quais são as reações dos representantes, observar como que esses representantes se comportam nessa montagem do que nós falamos do campo. E a gente deixa principalmente o que a gente fala de o campo agir. Quando nós olhamos para a ansiedade, nós estamos, na verdade, olhando para histórias dos seus antepassados. Quando nós olhamos para as histórias dos teus antepassados, muitos deles podem ter vivido uma situação de guerra, podem ter vivido uma situação de angústia, de pobreza, de escassez de alimento. E o que gerou nele, as reações químicas a nível celular, geraram nele impressões, tá? Eu gosto muito de relacionar com o digital, porque, sabe, produziram impressões. Produziram impressões tão profundas a nível do DNA daquela pessoa. E se as impressões produzidas a nível de DNA são verdadeiras, são causadas de uma forma tão, sabe, profunda, essas impressões são passadas de geração em geração. Então, para nós, neuroconsteladores, quando nós olhamos para uma situação de ansiedade, nós precisamos montar um campo para verificar qual foi a dinâmica que aconteceu para gerar essa impressão tão verdadeira que até hoje essa pessoa está passando por essa aflição. Liz, mas hoje eu não tenho mais situações de guerra, eu não tenho mais situações de fome, eu não tenho mais situações de pobreza, por que eu ainda estou ansioso? Porque você muitas vezes não consegue acessar essa memória, essa informação que existe no teu sistema. E você vive uma lealdade sistêmica, um vínculo com esse antepassado. Então, Liz, mas meus pais não passaram por isso, mas talvez os avós dele passou. Eu gosto muito de um exemplo quando a gente olha para os nossos pais. Eu gosto desse exemplo. O meu pai precisou carpir para sobreviver. E o esforço dele, quando carpia, era para hoje eu poder falar com vocês de uma sala com ar-condicionado. O pai do meu pai, ele precisou carpir, ele precisou mudar de cidade, ele precisou desmatar, ele precisou, sabe, só comer mandioca e carne por muito tempo, porque não tinha outro alimento. Para que o meu pai tivesse outras opções. E o mais agravante e difícil, vamos pensar aqui em situação de família, tenha sido só o carpir. Mas o meu bisavô, ele veio fugido da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele veio fugido da Ucrânia, da Polônia. E nessa fuga, quantas memórias de dor, de medo, de angústia, de sofrimento, de tormento, de aflição, de inquietação acompanharam esses meus antepassados. E sim,
Eu sou uma pessoa que sofri por muito tempo por ansiedade. E a minha ansiedade era tão grande que certa vez eu não estava mais dormindo. Eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava de noite. E eu tinha só 2 noites de folga na semana. Os outros dias da semana e as outras 3 noites eu tinha completamente ocupadas por outras, pela minha profissão. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu tinha trabalho, marido, casa, funcionária para administrar, eu tinha muita coisa para fazer. Aí eu tinha meus pais que me cobravam atenção, que queriam me ver, queria que eu levasse as crianças lá para eles curtirem os netos. Eu tinha o sogro que queria e a sogra que queriam, participar da nossa vida. Então, era uma situação em que eu digo, eu não tinha paz. E porque eu vivia numa eterna inquietação de espírito. E essa inquietação de espírito, a nível psíquico, ela se transformou a nível físico. E o meu físico foi se debilitando, meu físico foi cansando, meu físico foi se esgotando a um nível até que eu tive um burnout. Sim, eu já tive um burnout. A minha ansiedade me levou a um burnout. E aí, qual foi o primeiro momento? O que foi a primeira coisa a ser olhada? A primeira coisa foi olhada é o quê? Você está cansada? Você está sobrecarregada? Escolhe o que você quer fazer da tua vida. Esse foi o conselho que um psiquiatra me deu. E claro, eu sou obediente, gente. Se me passarem um tratamento certinho, eu confio, eu me entrego ao tratamento. E foi isso que eu fiz. Medicação, sono, remédio para dormir. E assim eu comecei, tirei um atestado de 1 mês, eu comecei a me reestruturar. Por quê? Porque eu não dormia mais, minha mente era acelerada, eu tinha todos os dias assim aquela loucura de eu não posso dormir cedo, eu preciso acordar muito cedo, então eu dormia tarde e acordava cedo. Claro que as reações físicas, elas eram visíveis. Por quê? Porque eu estava exigindo do meu organismo. Mas o que existia por trás disso? Lembra a história do meu bisavô? E não só do lado paterno, do lado materno também. E do lado materno, os meus avós vieram da Alemanha. Vieram da Alemanha para fugir de uma Alemanha de escassez, de fome, de angústia. Vieram da Alemanha para o Brasil, para as Américas, com uma promessa de prosperidade, para uma promessa de vida em abundância, para uma promessa de uma terra que entregava ouros e, enfim, toda aquela promessa que levaram os portugueses a buscar aqui no Brasil as nossas riquezas. E vocês imaginam o que foi meses e meses e meses dessas pessoas nos navios, vendo os outros morrerem, vendo crianças nascerem, vendo pessoas definharem por causa de doença, pessoas sendo atiradas ao mar, pessoas sendo violentadas. Enfim, todo tipo de história você pode ter certeza que eles viveram nessa trajetória. E quando chegaram aqui, o que eles encontraram, gente? Eles encontraram algo que não era realmente aquilo que estava sendo vendido na proposta. Então, pressão, guerra, sofrimento, dores. E eu tinha essa angústia, além de estar acelerada no trabalho. Por quê? Porque eu era acelerada, porque eu tinha que dar conta, porque eu tinha que fazer dinheiro, porque eu tinha que produzir, porque eu tinha que fazer, porque eu estava no auge da minha mentalidade, da minha profissão, da minha vitalidade, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e eu queria, dar o máximo de mim. Porque eu sempre ouvi que a gente precisa trabalhar enquanto é jovem, porque a gente precisa produzir enquanto é jovem, porque ao longo da vida a energia cai demais e você tem que pensar que lá na frente o único desejo que você pode ter é de aposentadoria. Por quê? Porque esse foi o movimento que os meus bisavós fizeram. Enquanto jovens, eles trabalharam muito, lutaram muito, ensinaram meus avós a serem assim. E o meu avô ensinou meu pai a ser assim. Então, por muito tempo, eu vi isso acontecendo na minha vida. Portanto, o ansioso, gente, ele não nasce e se desenvolve ansioso. Ele é produto do contexto que ele vive. Essa é a história do meu trabalho.
mas ele também é produto das dinâmicas sistêmicas que acompanham a vida dele. A ansiedade, como eu disse, é algo natural, mas eu preciso entender que quando eu fico só preocupada numa situação que ainda poderá vir, então você imagina, eu ia dormir já pensando no dia de amanhã, que depois na quinta, que depois na sexta, que no sábado eu tinha que aproveitar o dia, que no domingo eu também tinha que aproveitar o dia, porque na segunda já ia vir não sei o que, não sei o que, não sei o que, e meu Deus, eu não tô brincando com os meus filhos, meu Deus, a Heloísa tem 2 aninhos, eu preciso cuidar dela, meu Deus, a Heloísa, isso é o Rômulo, aquilo, sabe? E a cabeça tava ligada 24 horas, e se a cabeça tá ligada 24 horas, a primeira coisa que vai embora é o sono, gente. O ansioso, ele tem muita dificuldade de dormir. Ele tem uma mente tão acelerada, que para ele se desligar, ele precisa muitas vezes de ter um estímulo químico. Eu tenho muitos amigos olha só, eu tenho muitos amigos de Gelsa, eu sei. Muitas mulheres andam assim. E hoje, o que me preocupa é que não só mulheres da nossa geração, muitas meninas, muitas jovens, muitas meninas na faculdade, muitas adolescentes estão vivendo num nível de ansiedade muito elevado. E pelo que ontem eu estava acompanhando algumas notícias, cada vez é mais cedo o número de pessoas que buscam medicação para controlar os níveis de ansiedade. Porque nós estamos vivendo 2 extremos. A maior parte da população vive nessa projeção de futuro ou vive no passado. Então eu tenho aqui pessoas vivendo de ansiedade e pessoas vivendo na depressão. E nesse meio entre ansiedade e depressão tem o presente, que é o único lugar, que é daqui que eu falo hoje, que é o único lugar que eu tenho controle. Eu não tenho controle pelo que vai acontecer daqui 2 horas, mas eu tenho um planejamento, eu tenho uma rotina estabelecida, eu tenho conhecimento do que provavelmente vai acontecer. Mas eu não tenho controle realmente do que vai acontecer. E a partir da tomada de consciência e da visão que eu tive em relação ao que estava me causando ansiedade, eu lhes juro, simplesmente a medicação fez assim, ó, caiu. Eu senti força, eu senti energia, eu senti permissão para começar a conduzir minha vida sem precisar desses altos níveis de medicação. Sim, eu já fui uma pessoa que precisou de Rivotril para dormir por um tempo, porque eu estava nesse nível de estresse muito elevado, e a primeira coisa que os médicos fazem é, nós vamos te colocar para dormir, e tá certo, gente. Quando o nível de ansiedade ele atinge situações tão elevadas a nível de prejudicar a pessoa, porque ó, se ela não dorme, como é que ela dirige? Ela se torna um perigo no trânsito. Se ela não dorme, como que é a função dela no trabalho? Ela se torna um funcionário que não desempenha. Se ela não dorme, como que tá a relação dela com o marido? Tá sendo comprometida. Por quê? Porque tudo que o marido fala, vem agressão, perde a paciência, aqui no sul a gente fala, vem coice, sabe? Ao ponto das pessoas se afastarem da gente. E as pessoas falam, meu Deus, não dá pra conviver, é uma grossa, fala alto. Eu batia na mesa, porque eu via a solução das coisas e eu ficava tão ansiosa por resolver e olha só, gente, não respeitar o tempo do outro, que eu batia na mesa. Do tipo, vamos me ouvir, sabe? Do tipo, bateu o trem na mesa, era mais ou menos isso. E o ansioso, ele não consegue viver o feminino. Se a mulher é ansiosa, ela vive num trator ligado, ela vive num nível de execução, ela vive num nível de masculino extremamente alto. E o que acontece com todo o organismo dela, por isso que a gente fala que a ansiedade, ela atinge a nível psíquico e ela atinge a nível físico. E se ela tá virada no trator, o organismo dela é feminino. Os hormônios dela são femininos, os neurotransmissores dela são femininos. E ela faz o quê? Cai. Ela derruba todo o feminino dela. E aí ela começa a desenvolver compulsões alimentares,
compulsões de bebida, compulsões de doce, compulsão de ou exercício físico. São inúmeras as possibilidades. Mas o que foi mais importante nesse movimento? E o que eu quero trazer para você hoje sobre ansiedade? Nós estamos num dia da semana muito especial. A sexta-feira normalmente ela nos traz a sensação de que vai chegar final de semana e eu vou poder descansar. Nossa, mas eu tenho que lavar, tenho que passar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que levar o cachorro, meu Deus, eu não agendei o cara para lavar meu carro, eu preciso ver o que nós vamos fazer. Esse final de semana meu marido já falou que tem um evento. Mas eu só queria ficar em casa. E aí você não tem prazer em sair, você não tem prazer em cuidar da sua casa, você não tem prazer em estar com seu marido, porque você tá acelerada. E a única coisa que você quer é descansar. Só que quando você senta para descansar, o teu cérebro já fala, mas você não fez isso, mas você não fez aquilo. Você sabe, né, que vai acontecer isso com você. Você sabe que vai acontecer, os seus filhos vão se queixar. Você sabe que seu marido vai ficar reclamando de você. Você sabe que vão te cobrar. Você não fez, você não foi na sogra. Você nem ligou para sua mãe. Você nem... Entende? O cérebro não desliga. E a partir do momento que eu dei espaço e que o ansioso dá espaço para inclusão, para as dinâmicas sistêmicas, para incluir esse sistema e essa situação de ansiedade que pode ter sido promovida dos não resolvidos, dos não atendidos, das pessoas que não foram ouvidas, das pessoas que não foram, sabe, que foram desobedientes ao sistema e a partir disso elas foram excluídas, das pessoas que tiveram dificuldades financeiras e a partir disso elas foram excluídas, o que levou a uma ansiedade. E aí eu olho para essa dinâmica e eu incluo. Para mim foi isso que aconteceu. Eu incluí toda essa dor, toda essa ansiedade dos meus bisavós e eu pude deixar com ele esse nível extremo de ansiedade. Eu pude dizer para eles que eu não precisava lidar com a ansiedade nesse nível. Sim, que eu via o sofrimento, que eu via a dor, que eu via a angústia, que eu via a dificuldade financeira, que eu via o quanto isso gerou medo na família. Só que não era mais essa não era a minha vida. Com amorosidade, eu acessei esse movimento, eu acessei através de uma neuroconstelação e eu pude receber bênçãos dos meus antepassados. Eu pude ter a liberação dos meus antepassados. E às vezes você pode estar aqui perguntando e pensando, Liz, então quer dizer que a constelação mexe com a vida dos seus antepassados? A constelação ela mexe com quem já morreu? Quer dizer que você está falando dos seus bisavós e que você fez esse movimento tem alguns anos e você deixou de ser ansiosa porque você mexeu com a alma, você mexeu com o espírito, você mexeu com a vida dos seus bisavós? Não, não é nada disso. A neuroconstelação ela não muda a vida de quem já morreu. Ela não interfere na vida de quem já morreu. A neuroconstelação ela olha para o impacto, para as dores, para os traumas do meu sistema e para as consequências disso na minha vida. Então, quando eu faço uma neuroconstelação, eu acesso o que me pertence. Eu acesso e eu olho para a minha vida e a partir da minha vida, sim, eu faço algum movimento para me liberar, para que eu tenha a bênção deles. Liz, mas você falou que recebeu a bênção dele, então quer dizer que eles baixaram ali no campo? Não, não é nada disso. Nós estamos falando de análise fenomenológica. Então eu olho e eu vou compreender qual é a influência desse passado na minha vida. Mas simplesmente eu acesso a energia do campo. E o quanto essas dores ainda... Gente, isso é física quântica. São átomos, são energia. Através desse movimento de liberação, eu sinto aqui nas minhas células, no meu coração, que eu estou recebendo uma bênção. Quer dizer que eles aparecem em você e vão lá com a mão e te dão a bênção? Não. Eles não aparecem para ninguém. Na neuroconstelação não tem espírito. Tem um movimento da alma. A minha alma, eu sinto que se conecta com a alma dos meus antepassados. A vida deles está lá. O lugar deles está lá. O que aconteceu com eles eu não mudo.
Mas a partir da da ampliação de consciência sobre a minha vida, eu consigo acessar a minha autopermissão. E para minha autopermissão, eu sinto que eles ficaram e ficarão muito felizes. Existe uma frase do Bert que diz assim: você é o sucesso dos seus ancestrais. Sim, você é o sucesso dos seus ancestrais, e é ali que eu acho que é um dos movimentos mais lindos da constelação, é que nos torna sabedores que somos responsáveis por termos uma vida mais leve, uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, uma vida sem ansiedade. Porque eu não preciso passar pelas mesmas angústias, pela mesma eliminação de neurotransmissores, pela mesma angústia química, porque os neurotransmissores, eles geram hormônios no organismo e situações metabólicas terríveis, em doses erradas, em doses exacerbadas. Então, quando a gente fala sobre constelação, a gente está falando sobre posicionamento. Então, eu olho para os movimentos, para as posições, para as reações, para os sentimentos do campo. Liz, mas o que está acontecendo? Não é, eu olho para os sentimentos do campo em relação a mim. E só a partir da tomada de consciência do que realmente acontece, é que eu consigo me liberar. É que eu consigo entender que aquilo me pertence. E aí eu deixo essa ansiedade, foi isso que eu fiz. Como se eu tivesse entregue uma malinha, aquele monte de ansiedade que eu tava carregando, que tinha parte minha e parte deles, eu fiz o quê? Eu disse, olha aqui, vou tirar a minha parte, mas esse restante aqui não é meu, é de vocês. E eu fiquei aqui, ó, com a minha necessaire de ansiedade. Por quê? Porque eu preciso ter minha ansiedade, não é ela que gera a minha expectativa, que me deixa sob vigia, que me protege de um perigo iminente. Isso é instintivo. Ansiedade, ela está relacionada ao nosso instinto de sobrevivência, lá na base do nosso cérebro, lá no reptiliano. E quando eu observo esse fenômeno, eu vejo que aquilo não faz sentido mais para mim. E eu deixo com ele, com muita honra, com muito respeito, olhando com gratidão para todo esse movimento. Então você percebe como, sim, é possível você diminuir a sua ansiedade a níveis saudáveis através da neuroconstelação. É possível você diminuir a sua ansiedade a níveis saudáveis, honrando os seus antepassados. É possível você diminuir a sua ansiedade a níveis saudáveis, olhando para as dinâmicas sistêmicas do teu sistema. Porque saiba, se eu não tivesse olhado para a dinâmica sistêmica, sabe lá Deus como eu estaria hoje. Sabe lá Deus se eu teria condições de ter educado meus filhos como eu eduquei. Sabe lá Deus se eu estaria casada, saudável hoje. Porque essa aflição, essa angústia, esse mal-estar, essa parte de não conseguir controlar o meu sono, quantas pessoas surtam. Quantas pessoas, se maltratam, se martirizam, se mutilam. Quantas pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada, que têm sofrimentos absurdos. Então, se você conhece alguém, se você convive com alguém, ou se você é essa pessoa que identifica alguns desses sintomas que estão corroendo a tua vida, te deixando ansioso, te deixando em estado de alerta, te deixando atormentado, te deixando enfraquecido, te deixando com mal-estar, te deixando aflito. Se propõe uma neuroconstelação. Envia essa live para essa pessoa, indica que ele faça uma neuroconstelação. Porque sim, os efeitos são imediatos. A liberação é algo que faz com que o emaranhado... Nossa, eu fico lembrando, quando eu fecho o olho, assim, gente, é uma coisa muito... Eu viajo, sabe? Eu vou lá atrás e lembro nas minhas memórias o quanto eu sofri, o quanto eu fiz meu marido se preocupar, o quanto eu fiz meus filhos ficarem angustiados, porque sim, os filhos, eles representam exatamente a nossa dinâmica. E aí eu tinha filhos, crianças, né? O Rômulo com 6 anos, a Heloísa com 2. O Rômulo
com dificuldade de aprendizagem, a Elô também, começando a desenvolver uma dificuldade de aprendizagem muito intensa, sabe? Em fase de alfabetização, entrada na escola, ela não queria ficar na escola. O Rômulo, sabe, sofrendo, olha só, sofrendo, chega a me trancar ainda, assim, de tão delicado que foi esse momento na minha vida. E aí, eu comecei a melhorar. Automaticamente, eu vi meus filhos melhorando. Eu comecei a melhorar, eu fui vendo e tendo consciência de como eu poderia ajudá-los a se desenvolver melhor. Eu fui melhorando e tendo consciência do quanto eu estava num lugar, no meu casamento, que só gerava frustração, mal-estar, afastamento. E eu pude ver como eu me conectar de novo com meu marido. Então, eu te convido a enviar essa live para outras pessoas, eu te convido a conhecer as neuroconstelações. E eu também te convido, nossa, eu preciso contar isso, eu ia deixar para contar isso mais lá na frente, mas eu também te convido a mergulhar no conhecimento sistêmico. Em janeiro, começa a primeira turma de neuroconstelação sistêmica. Mas em janeiro também abrem as vagas da mentoria, Líderes Incomparáveis, porque nós precisamos, a partir do nosso conhecimento, deixar de nos compararmos à mulher que nós somos e olhar para a mulher que nós desejamos ser. Então, aguarda esse movimento, vai vendo, entre em contato, que eu vou te contando devagarzinho como que vai ser lindo esse processo. E eu te convido, sim, a olhar para as tuas dinâmicas e diminuir essa ansiedade na tua vida, porque é possível você viver com níveis de ansiedade saudáveis. Gente linda, um beijo grande. Adorei almoçar com você mais uma vez. E eu espero você amanhã, nesse mesmo horário. Um beijo e até a próxima. Bom almoço, boa tarde, bom dia e sextou!